Esse é o A1, o supercomputador que construímos aqui na Asimov com apenas um objetivo em mente: rodar modelos de inteligência artificial. Com ele, a gente consegue não só rodar LLMs a uma velocidade impressionante, mas também testar modelos multimodais, desenvolver projetos de visão computacional, modelos de geração de imagem, modelos de geração de vídeo, transcrição de áudios. E muitos dos projetos que vocês já viram ou vão seguir vendo no nosso canal aqui foram e vão ser feitos nesse cara aqui. E até o final desse vídeo eu vou testar com vocês o quão mais rápido é esse computador que uma máquina comum e também responder uma importante pergunta que pode estar passando pela tua cabeça. Você também precisa de um desses para trabalhar com IA? E que peças esse cara tem? Para começar, a gente tem essa gabinete da Lian Li Lancool 3. 3 fãs que sugam o ar por aqui, um fã que joga para fora e muito espaço para as peças dele. Aqui dentro, a gente está utilizando o Ryzen 9 7950X, que é um processador que tem 16 núcleos e 32 threads, top de linha. Para suportar tudo isso, a gente usou uma Asus Prime X670, que é uma placa-mãe que tem socket AM5, compatível com esse processador que eu acabei de citar, mas principalmente por ter suporte a 2 placas de vídeo, que é o que a gente colocou aqui embaixo. Além do mais, a gente tem aqui 4 memórias RAM DDR5 de 32 GB cada da Lancer, um water cooler aqui em cima da Cougar, é o Poseidon Elite, uma fonte de 1500 watts aqui embaixo. Ele também tem 3 SSDs de 1 TB cada M2, um HD, daqueles antigos mesmo que eu encontrei perdido aqui de 4 TB, não são os principais, só para backup. E agora a parte mais importante desse setup: 2 placas de vídeo RTX 3090 de 24 GB de VRAM, que por sorte a gente encontrou usada por R$ 4.500. Esse cara aqui voa. Agora vamos levar esse cara para casa. E é naquela salinha lá do canto que ele vai morar. Como vocês podem ver, vocês estão chegando no porão da Asimov aqui. A gente tem uma série de coisas de outros computadores e outros projetos notebooks, mas o que importa de fato está aqui embaixo. Esse nosso computador tem acesso a um no-break com internet dedicada, refrigeração ligada 24/7, tudo o que ele precisa para não parar de trabalhar. Computador pesado. Eu sei, galera, eu podia ter uma cadeira aqui. Só que reparem o incrível sistema operacional que a gente colocou nesse supercomputador. Um Ubuntu Server 24.04. Galera, só dá pra controlar esse computador aqui com comandos de terminal. E pra quem tava esperando ver alguma gameplay de joguinho, sinto muito, não vai acontecer. Mas tudo isso porque a gente não vai controlar esse computador daqui. Na verdade, é daqui que vamos utilizar ele. E pronto, eu já posso me conectar com a máquina através de uma conexão SSH e, acreditem ou não, eu estou dentro dela aqui. Olha as 2 placas de vídeo que eu comentei e o nosso processador de 32 threads. A parte mais legal é que eu posso programar nesse cara de qualquer dispositivo, inclusive de um iPad, seguindo o mesmo processo. A gente fez isso para que todos os membros da Asimov possam se conectar naquela máquina e testar novos modelos de inteligência artificial sempre que forem lançados para trazer para vocês aqui. Ok, mas quão poderoso de fato é esse computador? E para medir isso, eu preparei aqui 2 testes com modelos de AI, entre o A1, nosso supercomputador, e esse outro incrível computador aqui, que é o meu computador diário de trabalho, um MacBook Pro, com processador M1 Max e 32 GB de RAM. Esse é um dos computadores mais potentes da Apple e, para vocês terem uma ideia, ele novo tá saindo aí por volta de R$27 mil. Só que por sorte eu consegui encontrar ele alguns meses atrás pagando menos de R$13 mil no usado. E para medir o desempenho deles em IA, eu vou fazer 2 testes. O primeiro deles, o mais clássico, eu vou medir quantos tokens por segundo cada um desses computadores consegue me entregar rodando o mesmo modelo, a mesma LLM local. E no segundo teste eu vou medir quanto tempo eles levam para fazer uma transcrição de um podcast que tem 1h30 usando o modelo WhisperX. Começando com LLM local, eu estou utilizando aqui o Ollama, que a gente já ensinou em outro vídeo do canal a como configurar no teu próprio computador. E eu vou rodar o modelo Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros. E eu vou utilizar uma tag Verbose que vai me dar algumas estatísticas para poder avaliar esse teste. Começando pelo MacBook Pro. E aqui eu vou passar um prompt, escreva o jogo da cobrinha em Python, que eu sei que ele leva bastante tempo para rodar. E essa aqui é a velocidade que eu estou tendo nesse, que é um dos melhores processadores da Apple. Ao todo ele gerou para mim por volta de 17 tokens por segundo. E agora rodando o mesmo modelo, com o mesmo prompt, nesse nosso supercomputador. Olha a diferença de velocidade. No A1, a geração de tokens ficou por volta de 115 tokens por segundo, comparado com 17 tokens por segundo no Mac. E a avaliação de prompts ficou em 1.200 tokens por segundo contra 60. Uma diferença aqui de 20 vezes e aqui
de quase 10 vezes. E já para o segundo teste, eu desenvolvi um script para fazer a extração de texto de um podcast de mais de 1h30, usando um modelo pequeno aqui do WhisperX. E no A1, ele levou por volta de 70 segundos contra 1140 segundos do Mac. Uma performance aí quase 15 vezes mais rápida para o nosso supercomputador. Mas então por que um processador tão potente como o M1 Max apanhou tão feio desse nosso supercomputador? E a resposta, como eu comentei anteriormente, está nas placas de vídeo. E isso acontece porque quando a gente está falando de modelos de inteligência artificial, especialmente os dependentes de redes neurais, a performance é diretamente afetada pela existência ou não de um hardware dedicado com muita VRAM, que são os casos das placas de vídeo. Como eu imagino que vocês já saibam, placa de vídeo é um hardware muito bom em conseguir fazer operações matemáticas em paralelo. É por isso que eles conseguem fazer processamento de gráficos muito potentes. E a partir do desenvolvimento da CUDA pela NVIDIA, os pesquisadores de AI também viram que poderiam utilizar ela para poder otimizar os seus modelos. E a variável mais exaltada nos fóruns gringos que eu vejo quando o assunto é montar computador para IA é quanto de memória tu tem na tua placa de vídeo, ou VRAM. Mais VRAM significa que tu vai conseguir rodar modelos cada vez maiores inteiramente dentro da placa e não deixar com que nenhuma parte do cálculo precise ser feita pela CPU ou pela memória RAM tradicional, que são muito mais lentas. Vocês podem ter visto aqui nesse teste. E quem vai determinar se a tua placa vai ou não conseguir carregar um modelo de AI inteiramente dentro dela são duas variáveis: a quantidade de parâmetros do modelo que tu está escolhendo e a quantização desse cara. Como eu imagino que você já saiba, quanto mais parâmetros um modelo tem, melhor. A versão do Llama 3.1 de 70 bilhões de parâmetros é muito melhor que a versão de 8 bilhões de parâmetros. Mas é claro, há uma diferença de performance. Modelos pequenos não costumam passar aí de 12 bilhões de parâmetros. Modelos médios podem chegar até 70, 96 bilhões de parâmetros. E acredita-se que os maiores modelos de mundo, que são os proprietários, tanto o ChatGPT 4o quanto o Claude 3.5 Sonnet, podem passar da casa do trilhão de parâmetros. E sabendo a quantidade de parâmetros do teu modelo, o segundo passo é entender a quantização que tu vai utilizar dele. A quantização representa o quão comprimidos os parâmetros do teu modelo estão. Um modelo, quando é recém-treinado e não é comprimido, costuma levar o nome de F16, que ele possui precisão float 16 em todos os seus dados. E se você pegar esse modelo e começar a ignorar algumas casas decimais lá no final, vai perceber que pode reduzir o tamanho total dele, em sacrifício, é claro, de performance. O primeiro nível de quantização que a gente chama é chamado de Q8, na qual algumas poucas casas decimais foram cortadas e o modelo pode chegar a ter metade do tamanho do modelo original. E a gente pode ir avançando de Q6, Q4 até Q2, quando o modelo já se torna muito rápido, mas ao mesmo tempo completamente desfigurado, começa a alucinar demais. Em geral, um modelo entre Q4 e Q6 costuma ter um bom equilíbrio entre precisão e tamanho. E de posse da quantidade de parâmetros e da quantização, tu tem tudo o que vai precisar para conseguir calcular se o teu computador suporta ou não um certo modelo. A regra de bolsa que eu utilizo é: um modelo F16 vai demandar 2 vezes a quantidade de parâmetros em gigabytes de VRAM. Ou seja, o Llama 3.1 de 8 bilhões de parâmetros F16 precisa de um computador com 16 GB de VRAM. O Llama 3.1 Q8, esse valor cai pela metade. Se usarmos um Q4, isso cai para 1/4. Essa é a lógica que você tem que ter em mente quando estiver trabalhando com LLMs locais. E essa é inclusive também uma das razões de nós termos colocado ali 2 RTX 3090. Porque esse nosso computador tem acesso a 48 GB de VRAM e consegue rodar modelos bem grandes como o Llama 3.1 de 70 bilhões de parâmetros. E uma segunda vantagem é que a gente consegue usar uma biblioteca como a LM Deploy e transformar ele em um servidor de inferência, porque ele vai conseguir rodar múltiplos modelos em paralelos. Então alguns tipos de aplicações se beneficiam de poder acessar os modelos ao mesmo tempo. Por exemplo, um dos projetos que a gente desenvolveu aqui no canal envolvia utilizar um modelo de linguagem para poder fazer a categorização de transações financeiras. Eu pegava a descrição de uma transação e perguntava para ele qual era a categoria disso. E como as transações são independentes entre si, se eu conseguisse rodar tudo isso aqui em paralelo, eu teria uma resposta muito mais rápida. Usar um servidor assim para análise de dados e para pipelines de limpeza, por exemplo, é algo muito eficiente. Mas agora vem a pergunta mais importante. Você precisa de um computador como esse? E sendo bem sincero, eu acho que muito provavelmente não. Pela nossa experiência, a gente tem visto que mais de 95% dos projetos vão ser melhores desenvolvidos quando utilizarem as APIs das Big Techs, porque estes ainda são os melhores modelos de AI. ChatGPT 4o, Gemini 1.5 Pro,
Cloud 3.5 Sonnet vão ter desempenhos muito melhores a uma velocidade bem parecida do que tu conseguiria com modelos locais como o Llama 3.1 ou até mesmo o Llama de 70 bilhões de parâmetros. E essas APIs também te dão acesso a outra variedade de modelos, tanto de transcrição, geração de áudio, criação de imagens ou mesmo análise de vídeos. Então, se você não tiver um objetivo muito claro, como é o nosso caso aqui, eu diria que provavelmente não. Não invista num computador desse até que tenha total certeza. Para quem que eu indicaria então? Em primeiro lugar, empresas que querem garantir a segurança dos teus dados e não querem correr risco de mandar os dados para fora, mas ainda assim querem desenvolver projetos utilizando LLMs locais. Então, com certeza, investir uma workstation como essa vai fazer todo sentido, que tu consegue garantir que todos os membros da equipe utilizem apenas um modelo. E segundo, pesquisadores como nós, que querem ficar explorando os modelos diferentes que são lançados no Hugging Face todos os dias, poder gerar conteúdo ou explorar as possibilidades. Em terceiro, eu diria empreendedores que estão atrás de construir aplicações próprias recombinando esses modelos, mas ainda querem construir alguma coisa proprietária. Vocês vão precisar de um setup como esse, porque grande parte dos modelos que estão aí não vão estar disponíveis por API. Mas é claro, existem até algumas alternativas que, mesmo estes casos, também não precisariam investir num PC como esse. Vocês podem alugar máquinas, tanto no Google Cloud quanto na AWS, com placas de vídeo dedicadas, com a vantagem de poder pagar apenas por hora de consumo e desligar quando não estiverem utilizando, ou utilizar serviços de aluguel de placas de vídeo, como por exemplo é o caso da Vest AI, que te permite alugar setups com 2, 3, até 8 placas de vídeos mais potentes até do que eu tenho utilizado aqui. Então é isso, espero ter te ajudado um pouco nesse novo universo pouco conhecido de setups para sistemas com AI e vejo vocês no próximo vídeo.